informação sobre o software Factory Talkview. Bom, uma vez o software aberto, nós vamos encontrar então essa primeira janela, onde é a criação ou a gente vai abrir um existente, né? No nosso caso é um novo, né? Mas também temos uma forma de achar os existentes aqui. Então vamos criar um novo, eu vou colocar como IHM aula treinamento em português, né? A linguagem em português, e vamos selecionar qual o tipo de resolução, ou seja, qual é o tipo de IHM que nós vamos trabalhar. Então temos várias versões aqui, né? e esse tipo de IHM a gente podemos ver na própria IHM, né? Aqui nós vamos trabalhar a Parnellview Plus 700, então o que nos atende aqui é essa Parnellview Plus 700/1000. Então nós podemos usar este formato para uma criação de uma 700 ou então uma de 1000. Create. Bom, então uma vez criada, ela vai estar iniciando a sua criação da IHM. A ideia aqui é passar um conceito sobre telas e apresentar algumas funções básicas da IHM. Os demais comandos ou botões a gente vai aprendendo ao longo aí, quando for criando outras telas, outras funções através do Factory Talkview. De primeiro momento, eu vou apresentar sobre as funções dos nossos gráficos aqui. São um display, que nada mais é do que as nossas telas, né? As nossas telas de criações. Então vamos abrir aqui. Temos algumas telas padrões aqui, que são a de alarme, diagnóstico e de informação. Essas telas elas também têm tag, então eu tenho que direcionar algumas tags para que apareça, né? Vou abrir a primeira aqui para a gente ver. Então é uma tela, né? Um simples banner, né? De tela de alarme. Então tem que colocar tags para aparecer informações, né? Temos a diagnóstico, da mesma forma, de informação, temos essa tela. E temos a nossa main aqui, que nada mais é do que uma tela principal, né? A tela de início. Então, para a primeira tela, vamos entender o que a gente pode fazer, tanto na primeira quanto nas demais, né? Então, vamos passar um básico aqui, as demais também a gente pode trabalhar dessa forma. Questão importante sobre a tela, né? Alguma tela do projeto, certo? Alguma tela do projeto, ele tem que conter o nosso botão Shutdown. O que esse botão faz? Ele nada mais é do que um botão que vai chamar a nossa configuração inicial, onde a gente vai ver lá o terminal setting, nós vamos ver as aplicações, colocar para carregar. Então, esse botão ele tem que estar necessário em alguma tela. Pode estar invisível, pode estar em uma tela com senha, tem várias opções de a gente colocar, mas a ideia é que nós temos isso aqui. Caso não seja colocado, nós não vamos conseguir acessar a configuração, né? Igual acertar a hora ou o brilho e etc. aí da nossa IHM. Bom, com o botão direito, nós vamos aqui conhecer algumas funções que nós podemos colocar na tela, né? Não só na principal como nas demais. Então vamos aqui no nosso display setting, que é a configuração do display, e vai abrir essa nossa janela aqui. Então aqui nós temos o tipo de display, né? Se é replace ou on top. Isso a gente vai ver gradativamente nos outros, né? Nas outras aplicações aí, como que funciona o on top, como que funciona essa, né? Temos o número de display, ou seja, o número dessa tela, né? Nós podemos modificá-la, né? Se quisermos, 3 ou qualquer um. Então deixar. Temos o código de segurança, ou seja, essa tela lá vai ter segurança. Se for padrão, ou seja, aberto, vai se manter aqui asterístico. Se não, a gente pode selecionar um nível de segurança, né? Conforme a gente desejar. Depois a gente vai ver isso aqui mais para frente. Temos também mudar a cor de fundo, né?
hoje a gente está com o branco, podemos, por exemplo, colocar um verde, um gradiente ou não. Vou dar um aplicar só para a gente ver como que fica aqui. Dá um aplicar, então toda a minha tela, né, que vai para HM fica verde. Temos a opção gradiente também, né? Vamos ver como que fica aqui. Então fica dessa forma. Nesse campo aqui de máximo text aqui seria basicamente a velocidade da minha HM, né? Então, por exemplo, ela vai trabalhar aqui a cada segundo, né? Por exemplo, se a gente trabalhar com milissegundos, né, que a gente precisa visualizar milissegundos, nesse padrão ela não vai conseguir visualizar esses milissegundos, né? A cada 1 segundo ela vai atualizar, então não vai conseguir enxergar o milissegundo. Então podemos diminuir esse tempo também, né, para que ela veja esse milissegundo quando a tela estiver rodando. Então vamos dar um aplicar aqui. Então criado aqui, podemos também trabalhar no nosso gradiente, ó. A posição também, vertical, horizontal. Vamos deixar uma forma meio padrão aqui. Tirar o nosso gradiente e deixar verde, deixar amarelo o nosso fundo. Então, mudou. Bom, feito isso, temos outras funções aqui para facilitar o nosso design na IHM. Temos aqui a nossa grade, certo? Essa grade a gente pode configurar o tamanho dela em configuração aqui, grid. Por exemplo, vou colocar aqui 20, só para a gente ter ideia como que vai ficar essa grade. 20 por 20 a cor preta. Então veja que o botão mudou. É basicamente para facilitar, né? Eu vou pegar uma forma aqui, ó, quadrado, um retângulo, né, na verdade, e vou desenhá-lo aqui. Aqui tem as configurações, nós vamos ver depois. Então, temos aqui essa, só para facilitar, né? Podemos arrastar para cá, dando um Ctrl C, Ctrl V, podemos copiar e colar. Outra função, temos essa opção de Snap On. O que esse Snap On significa quando está ativo? Vou fazer um exemplo aqui. Veja que eu mexo no meu retângulo e coloco ele em qualquer posição, certo? E coloco ele em qualquer posição. Quando eu ativar o Snap On, eu só consigo colocá-lo na posição onde está a minha grade. Ó, eu não consigo colocar entre eles, só anda na grade, né? Não consigo fazer antes. Essa é a função do nosso Snap On. Então vou deixar desativado aqui. Lembrando que esse Snap On e essa grade, ela não vai para IHM, é apenas para a gente desenvolver aqui a nossa aplicação. Temos aqui na lateral também um facultativo, né, que são as opções, os atalhos para a gente editar tags e símbolos e tal aí. Por exemplo, aqui eu tenho no meu display, né, eu tenho esse Shootdown, só para facilitar a edição. Temos esse polígono aqui 1 e essa outra forma 2. Então, se eu quero editar ele, né, simplesmente é um atalho facilitador aí. Uma vez feito isso, para a gente salvar essa aplicação, né, salvar o que a gente fez aqui, nesses dois quadrados aqui, retângulos, né, nós precisamos então salvar a tela, okay, e fechar e abrir novamente. Então nossa tela ela está salva. Podemos mudar o nome também dessa tela, caso tenha preferência. Eu vou renomear, então vou colocar aqui tela 1. Dá um OK, vou, e aqui está criado. Fechá-la e abrir novamente.
para a gente criar uma nova tela, né? Então vamos em Display, botão direito e New. Então ele criou a nossa tela. Até agora ela está com o nome indefinido, certo? Então vamos criar aqui outro retângulo aqui qualquer. Criado. Vamos dar um salve. Vai pedir qual é o nome dessa tela. Bom, se temos a tela 1, vou colocar a tela 2. Criou a nossa tela 2. Podemos fechar, podemos fechar. Então, tela 2 está formada. Tela 1 também. Uma questão importante que quando a IHM ou a aplicação iniciar, ela vai entrar em alguma tela. A gente tem que mostrar para a IHM, né, qual tela a gente quer que inicie. As demais telas nada mais é do que um chamar e retornar, né? Por exemplo, vamos fazer chamar uma tela aqui. Então, para isso a gente vem aqui, ó, vem em Sistema, aqui na pastinha Sistema aqui, e vamos aqui em Startup. Ela vai abrir essa tela de informação. Aonde que está essa tela? Simplesmente ela vai estar aqui, ó. Inibir gráfico de display? Não, eu quero que apareça, não quero que iniba, né? Então veja que apareceu todas as telas correspondentes aqui. E ela pede para a gente iniciar com alguma tela, né? Iniciar alguma tela aí. Então, por exemplo, eu vou iniciar com a tela 1, vou levar para cá. Poderia ser a tela 2 também. Então temos aqui nossa primeira tela. Então, ok. Podemos fechar. Então, já está configurada nossa primeira tela. Quando a IHM iniciar, ela vai aparecer essa primeira tela aqui. Para a gente chamar a segunda tela, né, a gente precisa dessa tela 1 e para a tela 2 ou 3, enfim, qual a gente precisa chamar depois dessa, né? Nós temos a função do botão de chamar. Temos essas funções na barra de atalho aqui, que seria essa gota, como o próprio nome, a flecha diz, não, eu vou avançar, aqui eu vou retornar e aqui eu vou fechar. Então eu vou chamar. Desenhar o botão aqui, né? Então aqui são as configurações deste botão. Então podemos colocar a borda, tipo, né? Vamos ver aqui. Clicar, veja que o botão mudou. Insert, clicar, o botão mudou. Sólido, transparente, mudou. Então aqui a gente pode fazer vários tipos de aplicação. Retângulo, elipse, né? Tamanho da borda, 10. As cores, né, que a gente pode ter na borda, no fundo, etc. Aí. O estilo, também selecionar estilo aqui. Podemos aqui, não como nada. Aqui em display, nós vamos selecionar qual display. No nosso caso, nós temos basicamente duas telas, né? Não seria a primeira e sim a segunda. Então vamos configurar para chamar a tela segunda. Então esse botão vai chamar a segunda tela. Nessa função temos a opção de blink, né? Que é ficar piscando aí. Aqui podemos escrever um nome. Tela 1. Podemos escolher também o formato, como de um texto a gente pode formatar qual tipo de fonte, comprimento, cores, se quer do lado direito, esquerdo, transparente, itálico ou negrito, aqui. Então vou dar um aplicar. Então foi tela 1. Então esse botão vai chamar na verdade a tela 2, né? Então tela 2. Então nós temos aqui a configuração para chamar a tela 2, né? Então vou apertar esse botão e ele vai chamar a tela 2 na IHM. Porém, quando a gente vir para a tela 2, nós precisamos ou chamar outra tela ou retornar. O retorne, como que funciona o retorno?
o return ele vai retornar para a tela que chamou. Então, ou seja, nós podemos simplesmente colocar um return, certo? Não precisa nem de configuração de tela, nada, tá vendo? Porque ele vai retornar para a tela que chamou a 2. Então, quem chamou a 2 foi a tela 1, então ele automaticamente já vai chamar. Ou então, né, podemos usar o de chamar também. Chamamos a tela 1, não tem problema algum. Mas vamos usar o retornar. Das mesmas configurações, borda e cor e tal. Retorno, colocar um retorno, configurações igual. Podemos também colocar uma imagem, depois a gente vai ver isso aí mais para frente, colocar uma imagem também para esse botão. Clicar e OK. Bom, bem simples assim para a gente entender como que funciona a jogada de um IHM para outra. Vamos fazer o download dessa aplicação e depois vamos fazer a comunicação entre um CLP, ou seja, para a IHM pegar as tags do CLP. Nesse vídeo vamos simplesmente fazer a comunicação com a IHM e descarregar essa aplicação para ver como que vai ficar na nossa IHM. Bom, uma vez já criada a nossa tela, né, nós fizemos aqui a nossa tela 1 e tela 2, nós temos duas opções, basicamente. Criar o nosso runtime. Após criar esse runtime, nós fazemos a transferência para a IHM, ou seja, fazemos o download para a IHM. Ou então podemos testá-la, né, ou seja, através do simulador. É o que a gente vai fazer depois, a maioria dos nossos treinamentos aqui, através do simulador da IHM. Então, para a gente enviar para a IHM, nós precisamos então criar o nosso runtime application. Então, vamos no nosso runtime, selecionamos o nome. Bom, a gente tinha enviado IHM aula 1. Eu vou colocar IHM aulas. Na verdade, IHM treinamento. Vamos ter que selecionar a nossa versão da IHM, ou seja, a versão que hoje eu estou usando é a versão 10. Então nós podemos escolher uma runtime de 10 para baixo. Lembrando que há algumas limitações dessas versões aqui. Algumas não deixam converter, outras têm senha, né? Então, para facilitar para a gente aqui, eu vou enviar a nossa versão 10 aqui. Selecionamos o local, né? Eu vou enviar aqui, vou enviar para documentos, vou salvar em documentos, IHM treinamento. Se você não salvou alguma tela, vai aparecer a mensagem aqui para você salvar a tela 1, salvar a tela 2, 3 em diante assim. Então vamos aguardar fazer o nosso create runtime aqui. For uma aplicação muito grande, vai requerer um pouquinho mais de tempo aí para criar. Se for pequeno igual essa daqui, é mais rápido. Bom, já criou a nossa aplicação, né? Então nós salvamos em documentos, né? Então vamos abrir a pasta aqui, documentos. Então está criado aqui, ó, IHM treinamento em formato MER. Né? Beleza, uma vez criado, nós podemos abrir o software individual ou através mesmo aqui do nosso Factory Talkview, abrir e ir direto para o software. Né? Caso não tenha aqui, a gente pode encontrar ele lá nas árvores de software. Ele vai ser basicamente esse daqui. Então ele vai ser, vamos ver aqui do Rockwell. Ferramentas. Ele vai ser esse aqui, ó, MM Transfer Utility. Está aqui também individual. Bom, já sabemos que nossa IHM está com IP, já sabemos como conectar ela no Lean, já está com IP minha máquina virtual, já está com IP minha IHM e tal. Então, vamos selecionar o nosso arquivo, né, de onde eu quero pegar o meu arquivo, para a gente fazer o download. Né? Então, vou selecionar aqui IHM treinamento, vou abrir. Como que vai o nome? Vai o nome IHM treinamento. A versão da nossa aplicação é 10, ou seja, a minha IHM ela tende para essa 10. Né? Vai para o nosso armazenamento interno e eu vou dar um runtime nele, ou seja, eu já vou mandar, a IHM já vai inicializar. Né?
Selecionamos a IHM, ou seja, já está conectado, né? Mas para ter certeza mesmo, eu vou abrir o Lins, que é o Lins, que é a nossa parte de comunicação. Então, vamos abrir o nosso Lins. O drive já está configurado, nosso IP já está todo configurado. Vamos ver se já está. Seria esta. Então está ok. Nossa IHM, nosso PLC está conectado aqui do Lins. Show de bola. Vamos então, está conectado e vamos fazer o nosso download, campo download. Status está reiniciando nossa IHM e o nosso download foi concluído com sucesso. Bom, vamos lá na IHM agora para a gente ver como que ela iniciou. Bom, podemos ver então que iniciou na nossa tela 1, né? Temos aqui os nossos retângulos, né? Temos nossa tela, né? Nosso botão de chamar. Então ele vai chamar a tela 2 que nós fizemos. Então chamou a nossa tela 2. Temos nosso retorno, tiramos nosso retorno e o nosso shutdown. Por que é importante o shutdown? Para a gente retornar naquela nossa configuração da IHM, para a gente ajustar a hora, etc. Por exemplo, se essa tela não tivesse o shutdown, a gente não consegue retornar, né? Então sempre é importante deixar esse shutdown, né? Por exemplo, deu shutdown, então eu volto naquela minha aplicação, onde eu posso escolher até mesmo outra aplicação e configuração também da nossa IHM. Então aí está a importância do nosso shutdown.